Opa, aqui é o Guilherme da Criptomaníacos e eu tenho uma promoção para você. Com o cupom CORTES10, você tem 10% de desconto na carteira Alt-Season, uma carteira de altcoins com foco no longo prazo. Ela é 100% automatizada, sem nenhum trabalho para você. Clica no link da descrição para mais informações. De que o Bitcoin tenha uma disparada. Estou falando aqui de uma tendência para alguns meses. Então, o que a gente está vendo, pessoal, é que tudo está se alinhando para o Bitcoin realmente fortalecer o seu ciclo de alta, tá? Com a ajuda do Banco Central dos Estados Unidos. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, está próximo ao limite do aperto de liquidez que ele está realizando com a subida da taxa de juros. E isso é muito similar ao que aconteceu lá no período entre 2015 e 2019, tá? Vocês vão lembrar que em 2019 a gente estava lá com o Bitcoin caindo até um fundo do poço e a partir de algum momento ali virou a chave de liquidez, né, no Fed. Eles começaram novamente a imprimir dinheiro e isso fez com que o Bitcoin tivesse aquele pump que vai dos $4 mil até os $14 mil, mais ou menos, né? Um pouquinho abaixo dos $14 mil. Então, um super pump em 2019, quando o Fed trocou, né, de subida de taxa de juros para queda na taxa de juros, e a gente está perto de ver isso acontecer agora em 2023. Então, olhem para esse gráfico, esse é o gráfico diário do Bitcoin. Lá em cima está o preço do Bitcoin, tá? E aqui embaixo vocês estão vendo uma linha laranja, que é a taxa de juros do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. Vocês vão perceber que até 2015 essa taxa ficou praticamente no zero, né? Vocês estão vendo ali na direita, né? Praticamente zerada, ou seja, era dinheiro barato aí, todo mundo podia pegar empréstimo, pegar crédito a valor zero, então é dinheiro entrando na economia, ok. Só que a partir aqui do final de 2015, novembro, dezembro, vocês percebem que essa linha começa a subir, ou seja, muda a postura do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e eles começam a meio que frear, né? A fechar ali a liquidez, reduzir esse dinheiro fácil. No início, pouca diferença, pouca variação, isso não impacta no Bitcoin, vocês percebem o Bitcoin subindo lá para sua alta histórica em 2017, tá? Mas em determinado momento aqui, essa taxa de juros crescente começa a ter um impacto maior e o preço desaba. A gente entra num bear market 2018, 2019. Estão vendo o preço caindo lá em cima? Então, essa taxa de juros continua subindo, até atingir este ponto máximo, que é o quê? É justamente o ponto mínimo de preço do Bitcoin lá em cima. Então, taxa de juros no talo, preço do Bitcoin lá embaixo. Por quê? Porque quando você sobe a taxa de juros, fica mais difícil do mercado obter dinheiro e, obviamente, principalmente os mercados de risco, ações e criptomoedas, tendem a ter uma queda. Então, no topo da taxa de juros, a gente vê o Bitcoin lá em cima, no fundo do poço. E é exatamente nesse ponto que a gente está aqui, em dezembro de 2018, que o Fed muda sua postura. Ele para de subir a taxa de juros começa a lateralizar, sem mudança, e depois a cair. E o que acontece lá em cima com o preço do Bitcoin? Na hora que muda a postura de aumento para manutenção da taxa, vocês percebem que o Bitcoin tem um salto de preço em 2019, subindo 261%, como vocês podem observar aqui, tá? Então esse salto que aconteceu em 2019. E vocês vão notar que o Fed continua reduzindo a taxa de juros até onde? Até aqui em abril de 2020 eles zerarem a taxa de juros, retornando, portanto, para o mesmo momento que a gente tinha lá no final de 2015. Estão vendo? Esse momento aqui, zerado, aqui também zerado, tá? E aí fica praticamente zerado ao longo de 2021 até fevereiro de 2022. E o que acontece com o preço quando a taxa de juros está zerada? Ele continua na tendência de subida, como vocês estão vendo aqui. Só que em fevereiro de 2022, ele muda a postura. Ele para de deixar essa taxa zerada e volta a subir a taxa com força, como acontece até esse momento. E é a partir desse momento, vocês podem ver o preço do Bitcoin lá em cima, que a gente começa a ver queda de preço pesada no Bitcoin. Mas qual é a parte mais interessante disso? A gente já sabe que o Fed está numa tendência agora de começar a ter aumentos menores, 0,25 na taxa de juros, e é esperado que em março de 2023, até março de 2023, ele pare de subir a taxa. Então, vai ter uma manutenção da taxa, exatamente como aconteceu nesse momento aqui no final de 2018, né? E depois uma reversão, uma queda da taxa de juros. Vocês lembram o que aconteceu lá no final de 2018? É justamente o momento onde a gente tem uma disparada de 260% no preço do Bitcoin. Então, já é esperado pelos políticos, pelos governos, que a partir do momento que o Fed vai começar a lateralizar a taxa de juros, não vai subir mais a taxa de juros, pode ser em fevereiro ou março desse ano, o que vai acontecer? Devemos
ter um impacto no preço dos ativos de risco, principalmente das criptomoedas que estão um impacto muito mais forte, né? Podendo levar o Bitcoin lá para os patamares de 40 ou 50 mil dólares, se repetir a subida de 250%, 260% no preço. Então o Bitcoin poderia ter esse pump subindo da região dos 23 mil dólares para a região de 40 ou 50 mil dólares a partir do momento que o Fed mudar sua postura de aumento de taxa de juros para manutenção com tendência de queda na taxa de juros. Então, está explicado aí o motivo desses políticos estarem com medo do Bitcoin e precisarem criticar o Bitcoin, evitando que a população se proteja, evitando que a população troque sua shitcoin estatal pelo Bitcoin. Outra coisa interessante nesse gráfico que eu quero mostrar para vocês, vou tirar aqui a taxa de juros do maldito Fed, tira eles daqui, vou tirar essas linhas também para não confundir vocês. Na verdade, vou deixar essas linhas, não tem problema não. O que eu vou fazer é trazer a média móvel para mostrar que, ao contrário do gráfico semanal, onde a gente tem a tendência de encontrar aí uma death cross, uma cruz da morte, muito em breve, e ela é inédita, ou seja, a gente não sabe exatamente qual é o impacto dela no gráfico, a gente tem um cruzamento que aconteceu algumas vezes na história do gráfico diário, que é a Golden Cross, a cruz dourada, né? A cruz positiva para o preço do Bitcoin, ou seja, a média móvel de 50 dias, que é a linha amarela, cruzando para cima da linha verde, que é a média móvel de 200 dias. 50, que é uma média mais rápida, cruzando para cima da de 200, que é uma média mais lenta. Isso é positivo para o preço, tá? Está quase acontecendo, como vocês estão vendo aqui, ó, muito próximo dessa linha vermelha lá que marca a virada de chave do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos. E a última vez que a gente teve esse cruzamento aqui, positivo, né? Ou seja, a amarela cruzando para cima da verde, foi aqui. E foi positivo, como vocês podem ver, né? O preço ele subiu até a sua alta histórica de 69 mil dólares. Mas antes disso, vocês vão ver acontecendo neste momento. Olha só, também muito positivo, né? Depois da pandemia, acontece a Golden Cross aqui e o preço dispara para a alta histórica daquele momento, 65 mil dólares. E antes disso, a gente vê acontecendo quando? Aqui. Estão vendo? Justamente depois que o Fed, que o Banco Central dos Estados Unidos, muda sua postura de subida de taxa de juros para manutenção de taxa de juros, logo após acontece esse cruzamento aqui, né, Golden Cross, e o preço também dispara absurdamente. Então, é um fator positivo, graficamente falando, né? E a gente cada vez se aproxima mais também do halving, que vai acontecer em março de 2024, levando uma tendência, com todos esses fatores juntos, de que o Bitcoin tenha uma disparada. Estou falando aqui de uma tendência para alguns meses. Então, o que a gente está vendo, pessoal, é que tudo está se alinhando para o Bitcoin realmente fortalecer o seu ciclo de alta, tá? Com a ajuda do Banco Central dos Estados Unidos e os bancos centrais ao redor do mundo. Então, isso gera uma apreensão por parte dos governantes. E quando a gente olha aqui para análises on-chain, análises quantitativas, como do CEO da CryptoQuant, vocês percebem que o Bitcoin pode estar entrando na primeira fase do período de alta. Este gráfico, este indicador, mostra justamente isso. Vocês estão vendo aí na tela, né? Essas marcações azuis mostram a fase mais aguda, mais extrema do bear market ou do mercado de baixa. Antes, aqui em marrom, vocês têm sempre a mesma fase, que é a fase do bear market, ou seja, o mercado de baixa. Chega no momento extremo, que é a faixa azul, essas linhas azuis, sempre marcando o fundo do poço em cada ciclo, como vocês podem ver aqui, e já marcou para a gente exatamente no ponto certo, exatamente quando o Bitcoin bateu em 15 mil dólares. E depois dessa fase, aparece sempre esta marcação verde, que significa primeira fase de um mercado de alta, tá? Aconteceu em todas as vezes que teve reversão do mercado de baixa para o mercado de alta. E olha só o que apareceu aqui, a linha verde. Então já mostra que entramos numa primeira fase do mercado de alta, apesar de eu, pessoalmente, estar aguardando o rompimento da média móvel de 200 semanas, como vocês sabem, né? Posicionada ao redor dos 25 mil dólares. Então eu ainda não dei esse start para vocês, mas um indicador importante aqui, já virou a chave, tá? De que estamos no mercado de alta. E não somente esse, como outros indicadores também apontam essa mesma coisa. Nesse meu gráfico semanal aqui, vocês estão vendo a primeira coisa, né? A linha amarela quase cruzando com a linha vermelha. Nesse caso aqui seria um cruzamento, uma death cross, uma cruz da morte no gráfico semanal. Como eu falei para vocês, a gente não sabe qual é o impacto, porque seria inédito, tá?
tende a ser negativo, mas não temos certeza com relação a isso. E vocês têm outro indicador aqui na tela, deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar vocês, nessa sombra da alta. Vocês estão vendo aqui umas linhazinhas verdes e vermelhas, né? Esse indicador muito famoso é o Super Trend, tá? Vocês encontram o Super Trend no TradingView, e ele indica justamente momento de compra e de venda ao longo da história. Vocês vão perceber aqui, ó, por exemplo, que ele indicou compra, setinha verde aqui, ó, justamente nesse fundo do poço aqui, tá vendo? Quando encontrou essa linha de tendência branca, ó, aqui o indicador mostrou setinha verde para cima, comprar. E aqui em cima, ó, próximo do topo, não exatamente no topo, né? Ele tem uma setinha vermelha indicando o quê? Venda. E teria sido uma venda boa porque o preço recuou até aqui, ó, até aqui embaixo. E ele só volta a indicar compra nesse momento aqui em 2020, agosto de 2020, né? Julho, agosto. Vocês percebem que setinha verde e pegou todo esse movimento de alta aqui, só mandando vender nesse momento aqui, que não foi uma venda boa do Super Trend. Você percebe que vendeu aqui, o preço subiu e ele manda recomprar nesse momento aqui, pegando esse movimento de alta e saindo aqui. E ficou indicando venda desde janeiro de 22 até agora. Então você teria vendido nesse patamar dos $47.500, tá? E só teria recomprado nesse momento aqui dos $17.000. Ótimo, né? Ótimo indicador. Ele te protegeu muito aqui de toda essa queda e te mandou entrar agora no mês de janeiro. Então, é um indicador muito interessante, tá? E ele apontou compra mais uma vez. Mais um indicador mostrando mudança de tendência de baixa para mudança de tendência de alta.